Hoje o texto que leremos hoje é o texto de Éfeso, né? Efésios 6, último capítulo do texto. E hoje o professor é o Wellington. Então depois nós... Misericórdia! Hoje eu tô de folga. Até de regatinha hoje, ó. Hoje tá... Então, só pra fazer mais inveja ainda. Entrou. Eu vou fazer diferente. Eu Pode vou falar, vai. fazer uma introdução. Vocês estão ouvindo direito? Que eu estou com o ventilador aqui, eu não sei se está atrapalhando. Estão ouvindo? Não tá, não. Tá certo. Para mim, tranquilo. Não está atrapalhando vocês, não, o ventilador? Para mim tá meio gaguejado. Gaguejado? É. Mas o ventilador lá do fundo, será que... Peraí, então deixa eu desligar, só um instante. Não, o som do ventilador não tá pegando. Tá pegando? Não, Tranquilo. Então eu vou tá tentar... tranquilo. Agora, quando tá falar gaguejando assim, vai ser mais difícil. Eu não sei agora se é a internet ou se é você. Eu espero que seja a sua internet. Eu não estou me ouvindo gaguejar, não. Gaguejado, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Silvia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, vamos deixar nossas Bíblias abertas em Efésios 6, só que a gente não vai ler de imediato, tá? Tá. Eu só gostaria de dar uma introdução. No início da carta de Efésios, lá no capítulo 1, Paulo diz que Deus nos escolheu para revelar a sua pessoa maravilhosa e a sua vontade perfeita, para fazer com que nós, pelo poder do Espírito Santo, convergíssemos para Cristo. E nesse movimento em direção ao Senhor, nós também pudéssemos influenciar outros a trilhar esse novo caminho em direção a Deus. O objetivo de Deus é que voltemos atrás na nossa vida fútil e independente de Deus, que nos levaria à perdição, e sigamos em direção a Cristo, para que sejamos os que cremos para louvor da sua glória, nas nossas próprias vidas e na humanidade, entre a humanidade, né? E para tornar isso possível, Deus nos selou, autenticou a sua obra em nós pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade bendita, né? E é a presença e a atuação do Espírito Santo em nós que garante desde já a fruição das bênçãos da natureza divina em nós, até o dia em que nós entrarmos na plena posse da nossa herança nos céus. Ao longo da carta aos Efésios, nos capítulos anteriores a este sobre o qual nós vamos estudar, Paulo explicita detalhes dessa operação divina entre os homens. Ele fala do processo da salvação, fala de que em Cristo, ou seja, entre os que creram, são quebradas todas as barreiras de separação, sejam elas de qualquer natureza, já que todos passam a convergir para o único Deus e Senhor, Cristo Jesus, e fala também do modo como essa convergência em direção a Cristo se processa na igreja, na comunidade dos que creram. Ele fala da unidade da fé, da capacitação dos membros na tarefa divina, do aperfeiçoamento e da unidade da igreja. Ele fala também de santidade, que é o traço característico do caráter divino, que passa a ser manifestado na vida dos membros da igreja, né? Daqueles que estão, né, nesse processo contínuo para, afinal, unidade perfeita com Cristo. O próprio Jesus Cristo afirmou na sua oração, no Evangelho de João: eu não rogo somente por estes, Jesus falando daqueles que estavam à sua frente no momento da oração, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Jesus está orando ao Pai em favor daqueles que estavam ali
e de todos aqueles que viessem a crer, né? A fim de que todos sejam um, ele ora. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebam o grau de unidade a qual Jesus chama todos nós, a mesma unidade que ele tem com o Pai. Né? Essa convergência a que ele chama a humanidade visa essa unidade tremenda que um dia se concretizará nos céus. Alguém quer fazer algum comentário nesse momento, até agora? Não? A partir do versículo 4, especialmente, Paulo expressa que esse processo de convergência em direção a Cristo envolve cada detalhe da vida do cristão, que passa a expressar mudança de comportamento e de interesses, abandonando pensamentos, abandonando atitudes e práticas incoerentes com o novo rumo de vida, e apropriando-se cada vez mais do caráter e do modo de vida de Cristo, pelo poder do Espírito Santo que recebeu quando creu. Né? É o Espírito Santo, na vida do que crê, que possibilita, que capacita nessa nova caminhada em direção a Cristo. Esse capítulo 6, que nós vamos estudar, logo em seu início, ele traz duas áreas da vida em que também essa convergência em direção ao nosso Criador, Salvador e Senhor deverão forçosamente se manifestar. Lembrando que é e sempre será ao nosso Criador e Senhor que nós todos prestaremos contas. E aquilo que ele nos ordena fazer deve ser cumprido com alegria e boa disposição. Não importa o ambiente em que nós vivamos ou a contrapartida que nós obtivemos após manifestarmos essa obediência voluntária e amorosa a Deus que é exigida de nós. Os dois casos citados agora no começo desse capítulo de Efésios 6, né, as relações entre pais e filhos e as relações de trabalho, sempre foram situações muito espinhosas nos relacionamentos humanos. Sempre foram e são, né? Alguma participação até o momento? A gente já vai entrar no texto. Não, né? Então, eu gostaria que a Ida lesse dos versículos 1 a 4, que fala da relação entre pais e filhos. Você pode ler para nós, Ida? Leio. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas cria-nos na disciplina e na obedição do Senhor. Até aqui. A relação entre pais e filhos. Né? Os versículos 1 a 3, eles falam da determinação divina em relação aos filhos. Porque é justa a obediência por parte dos filhos. Porque Paulo diz, obedecer a vossos pais, porque isso é justo. Só esse motivo. Ele disse, não tentou explicar, não tentou convencer ninguém. Só disse, porque isso é justo. Por que, então, é justa a obediência por parte dos filhos aos seus pais? Simplesmente porque é a vontade de Deus. A maneira como Deus quer que seja. Para Paulo, basta você saber disso. Para Paulo, é isso e fim de papo. Essa determinação divina é um chamado ao filho, no final das contas, a confiança em Deus. É um chamado ao filho a confiança em Deus. Se é justo fazer assim, e se Deus é bom, ele próprio, Deus, se encarregará de retribuir aos filhos essa atitude de obediência. Seja
fazendo com que o filho aprenda a lição da humildade, da tranquilidade e da fé, através do exercício da simples obediência, seja fazendo com que as brasas vivas plantadas na cabeça dos pais injustos, através daquela atitude de obediência do filho, sejam cada vez mais aquecidas pelo próprio Deus, E esses pais injustos, por fim, arrependam-se de suas atitudes impróprias e sem amor. Deus sempre faz a obra por completo, não deixando ninguém de fora. Todos estão sob influência e seu poder, mesmo que não queiram ou suponham que não estão. Ninguém escapa ao poder de Deus. De qualquer forma, os filhos, voltando aos nossos 3 versículos aqui, já têm garantida a bênção especial que decorre da obediência a esse mandamento específico do Senhor. E a bênção é a bem-aventurança de uma vida proveitosa neste mundo, a longevidade ainda por cima. O filho obediente será feliz, terá satisfação nesta vida, é a promessa que Deus garante, que Deus dá para ele. Algum comentário sobre essa parte dos filhos? Mas hoje em dia eles estão tão cabeça dura, né? Fala, ensina, explica, mas não aprende. Mas, Ida, isso é com eles. A sua parte ainda vai chegar. Mas eu acho que é o ponto da filiação, né, da gente como filhos, né? Aprender a autoridade, né? Já contei por diversas vezes algumas experiências que na época meu pai não era nem convertido, mas o tanto que quando eu escutei ele, eu fui bem, né? E aí aquela passagem, olha, você, filho, obedeça seus pais para que te vá bem durante a terra e tudo mais, prolongue seus dias, além da promessa, né, de ser zelado, né, de ser aumentado dias, esse ambiente também da gente ser cuidado, né? O pai, ele tem uma capacidade, né? Os pais têm uma capacidade de olhar a situação e trazer uma clareza por meio do Espírito Santo, sendo convertido ou não, que é a única dos pais, né? Então, Deus deu e isso ajuda, né? O meu pai me ajudou muito nesses processos quando eu era adolescente, mesmo que ele não era convertido, mas todas as vezes que eu ouvi ele em relação a relacionamentos, em relações a áreas profissionais, tudo que eu ia fazer, quando eu ouvia ele, assim, parece que as coisas se abriam e as coisas aconteciam. Eu falava, gente, parece que é palhaçada, né? A gente ora, fala um monte de coisa, aí o pai que não tá nem na igreja, que não é nem convertido, ele dá uma direção assim clara que alumia, né? Que deixa a coisa certa, e quando se faz isso, você vê o cuidado de Deus pela vida dos pais, né? Amém. É uma bênção, né? Essa é uma função divina, né? Se Deus dá a função, ele capacita para exercício também, né? E tem uma autoridade embutida nessa função, vinda do próprio Deus. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre os filhos? Não? O versículo 4, então, ele traz a determinação divina para os pais, né? Como eu disse há pouco, Deus não deixa ninguém de fora. Deus não deixa ninguém de fora. No versículo 4, é apresentada a contrapartida para os pais. Deus requer dos pais uma atitude, Deus requer de todos uma atitude apropriada, nas mais diversas funções que as pessoas ocupem na vida, né? Dos pais, Deus requer o exercício da sua autoridade, que é vinda do próprio Deus, como o pastor bem lembrou agora, né? Deus requer que eles exerçam essa autoridade com firmeza, mas também com amor, com zelo e com muita paciência, né? Deve ser assim, já que estes pais cristãos em Éfeso, eles estão, desde quando tomaram conhecimento da verdade, convergindo também para Deus, né? Aproximando-se cada vez mais de Deus em Cristo. Se Cristo é Senhor de todos,
então seus filhos são de Deus e estão apenas sob os cuidados dos pais por um determinado tempo. Por isso também, os pais não devem maltratá-los. Os pais não devem abusar da sua autoridade, que foi dada pelo próprio Deus, mas sim criar os filhos na disciplina, como diz o texto, na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais, eles abusam da autoridade quando, por exemplo, eles zombam dos filhos, menosprezam os filhos, ou lhes impõem ordens injustas, autoritárias e inapropriadas, com o único objetivo de mostrar quem manda. Infelizmente, a gente sabe que existe isso, né? A disciplina bíblica é um treinamento firme e saudável que produz uma resposta apropriada de submissão a Deus da parte do filho em todas as áreas da vida. Já a admoestação, da qual fala o texto, ela ensina a distinguir o que é certo do que é errado. A admoestação, então, ela traz discernimento. Tanto a disciplina quanto a admoestação, as duas têm seu potencial maximizado em razão do exercício adequado da autoridade dos pais, com respeito, com compreensão, com estima pelos filhos. Amém? Amém. Algum comentário sobre os pais? Sobre a função dos pais? Não? Então, saímos da relação pais e filhos e vamos para as relações de trabalho. Né? Relações de trabalho. A Silvia pode ler, por favor, dos versículos 5 a 9 de Efésios 6. Eu vou ver. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de vontade como o Senhor e não como a homens, servos certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Aqui, novamente, como eu já falei, ninguém escapa à ordem divina sobre como exercer as suas funções neste mundo. Afinal, como diz o princípio da carta de Efésios, não é este o objetivo de Deus, fazer convergir em Cristo todas as coisas? Então, nenhuma pessoa, nenhum tipo de relacionamento escapam a esse desejo de Deus. Os primeiros versículos, 5 a 8, né, Paulo fala aos servos, fala aos comandados, aos empregados, aqueles que são chefiados. E Paulo vem com um patamar altíssimo de comprometimento que Deus requer do empregado ou servidor em relação ao seu patrão ou chefe. Como ele diz no versículo 7, o empenho, o zelo, a sinceridade envolvidos no trabalho devem ser os mesmos que nós teríamos caso o nosso patrão ou nosso chefe fosse o próprio Cristo Jesus. Olha que patamar! Só por Deus. Só por Deus. Só Deus concedendo muitíssima graça, né? Mas é esse o nível de envolvimento, de responsabilidade, de zelo pelo trabalho que Deus requer do servo, daquele que está sob o comando de alguém. Paulo, ele usa diversos termos para expressar esse comprometimento de coração com o bom andamento do trabalho por parte do empregado, não é?
Ele diz: obedecei com temor e tremor ao vosso patrão, com sinceridade no coração, não servindo apenas na aparência, para agradar os homens, mas de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. E o que move o empregado? O que move o servidor cristão a fazer isso? A fé. A fé. A certeza de que o que semearmos, ceifaremos, já que o próprio Deus é o autor da lei da semeadura e da colheita. E como esse trabalhador cristão está cada vez perto do centro para o qual sua verge Cristo Jesus, mais e mais satisfação ele terá em manter essa postura agradável a Deus no seu ambiente de trabalho. O trabalho daquele cristão se tornou, então, uma tarefa espiritual. Não é verdade? Espiritual. Como tudo deve ser na nossa vida. Algum comentário sobre essa parte dos servos, sobre essas ordens para os servos, os empregados, os escravos? Nenhuma? Então, vamos à parte dos patrões. Interessante que, para variar, só sobrou o versículo 9 para quem está na parte de cima, né, da coisa, né? Na situação passada, em relação pais e filhos, os pais só ficaram com o versículo 4. Os filhos ficaram com 3 versículos. E aqui os patrões ficaram com 1 versículo, os empregados com 3. E fazem, né? Estou brincando, mas Deus sabe todas as coisas, né? A estes, aos patrões ou chefes cristãos, Paulo, em nome do Senhor, ordena que abandonem as ameaças, já que eles também estão convergindo para o centro de todas as coisas, Cristo Jesus, o único Senhor. O motivo da ordem é a lembrança de que ambos, tanto os patrões quanto os empregados cristãos, têm um só Senhor, Cristo Jesus, que está nos céus, para onde tanto uma classe quanto outra estão indo. E ele lembra novamente a lei da semeadura, e de que Deus não faz acepção de pessoas quanto a isso. Os seus empregados, patrão, são filhos do Altíssimo, como você e seus irmãos, acima de tudo. Algum comentário? Estava lendo um livro que chama Celebração da Disciplina, é um livro que eu estou encerrando agora, e ele falava sobre o desafio da submissão, né, a disciplina da submissão. E ele usava esses textos de Paulo, tanto esse texto de Éfeso, quanto o texto de Filemon, né, que Paulo envia a carta para Filemon. E aí ele falava assim, que o grande paradoxo de Paulo, o grande desafio de Paulo, porque ao olhar para a realidade existente, né, o patrão era, naquela época particularmente, era o dono, né, do escravo, né, era o que tinha o escravo, então ele podia fazer algumas coisas. Então o escravo era obrigado a fazer algumas coisas. Quando Paulo diz ao escravo que ele deveria ser submisso, ele não estava falando nada do que era fora totalmente do que ele já fazia, né, do que era obrigado por ele fazer. Só que Paulo inverte a lógica e coloca Cristo como sendo o centro dessa motivação, né? Agora a gente faz ao Senhor. E aí quando ele traz esse nível e puxa para os patrões também, dizendo, olha, vocês têm o mesmo Senhor. Então você precisa se submeter a ele também nessa relação de agir com graça através dele, né? Aí Paulo entra num ponto que até então nenhum patrão vivia uma vida assim, né? Nenhum patrão se submetia ao seu escravo, ou nenhum patrão se colocava sobre o mesmo crivo de um escravo, né? Sobre o mesmo linha de parâmetro de medida, né? Um patrão era um patrão, um escravo era alguém que não era nem contável. Aí Paulo fala, olha, vocês precisam entender, patrões, que eles estão
você e eles estão sobre o mesmo senhorio. E o senhorio de vocês é Cristo, é o Senhor. Então, Paulo nivela, né, duas situações que, para a gente, naquela época, principalmente, não era nivelada, né? Tinha uma disparidade muito grande. Então, Paulo, o escravo, sabia o seu lugar, e aí Paulo coloca ele sobre Cristo, né? Fala, olha, agora você faz isso mediante a Cristo. E aí ele traz o patrão que estava numa situação elevada para esse mesmo crivo. Ele fala, olha, é Cristo que é o seu nivelador. Cristo é aquele que iguala. Você é servo de Cristo. Vocês estão sobre o mesmo Senhor. O senhorio é o mesmo, é o senhorio de Cristo. Isso marcou muito, assim. Eu fiquei, nossa, aqui como Paulo mexe, né, com algumas estruturas que para a gente, entendendo e olhando para aquela época, isso era impossível, né, alguém falar. E aí Paulo fala e traz, né, a razão, né, esses patrões novamente. É interessante, né? Quando o evangelho chega, como eu falei no início, ele quebra todas as barreiras de separação, né, pastor? Então ele nivela todo mundo. É só um que está em cima e o resto está tudo nivelado aqui embaixo. Tem funções diferentes, mas todos têm um verdadeiro único Senhor, não é verdade? É assim, é interessante. Agora vamos para o texto da armadura de Deus. Versículos 10 a 20. Mércia, você pode ler esse texto para nós, por favor? 10 a 20. Quanto mais sede fortalecida para poder ficar firmes contra... Vocês não estão ouvindo? Não. Estava gaguejando. Deu uma cortadinha. Agora voltou. Está cortando. Cortou o comecinho. Voltou. Tá. Então, vou começar de novo. Tá bom, Quanto ao obrigado. mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Obrigado, Mércia. Uns dias atrás, o pastor falou em outras palavras, né? O senhor mesmo. Que muitos cristãos, erroneamente, maximizam a obra e o poder de Satanás e seu séquito de demônios. A Bíblia inteira e o livro de Efésios, que estamos estudando, confirmam que essa ênfase exagerada na atuação maligna não é apropriada. Não é. Que eu me recorde aqui da carta aos Efésios, apenas o capítulo 2, versículo 2, e especialmente esse trecho da armadura de Deus, neles, Paulo explicita o poder e a obra pessoal do mal entre nós. Mas, por outro lado,
Trechos como esse da armadura de Deus são um alerta também àqueles que presumem que o diabo e os seus servidores espirituais não existem, ou vivem como se as forças malignas não fossem pessoais e presentes no dia a dia, influenciando os homens, inclusive cristãos, para o mal, caso não estejam em espírito de oração e atenção. O versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses entes malignos, então, eles são poderosos, príncipes e poderes, nas palavras da Bíblia, né? São dominadores deste lindo mundo em que a gente vive, mas que por causa da ação desses poderes, esse mundo é chamado de mundo tenebroso. Essa é a visão que Paulo, inspirado por Deus e alicerçado nas suas próprias experiências, tem deste mundo. Como podemos nós ignorar essa realidade? Só porque não vemos os demônios? Pela bondade de Deus, não vemos os demônios. Mas todos os dias nós nos deparamos com o triste resultado de sua obra no mundo. Infelizmente, até às vezes nas nossas próprias vidas. Esse trecho diz a cada cristão que ele deve estar preparado para uma vida de embate espiritual, tanto na defesa das setas malignas que são enviadas contra ele, porque a gente sabe muito bem que o diabo, ele tem dentro de nós um aliado seu e grande inimigo de Deus também, que é a nossa... Alguém fala? Qual é o aliado do diabo que está dentro de nós? A nossa carne. A nossa carne. A nossa carne odeia Deus. Então, a gente tem que ter... Não podemos esquecer disso, queridos. Que dentro de nós há uma parte que tem ódio de Deus. E essa parte que Satanás tenta influenciar com as suas setas. Então, o cristão tem que estar ciente, tem que estar preparado, né, na sua vida para esse embate espiritual, tanto na defesa, né, contra essas setas malignas, quanto no enfrentamento da obra maligna na vida das pessoas e da sociedade em que nós vivemos. O trecho, então, da armadura de Deus, né, nos apresenta armas de defesa e de ataque. E ele lembra que a cada cristão que, na busca da convergência em direção ao centro de todas as coisas, Cristo, além de o cristão lutar contra o pecado que tenazmente o assedia, particularmente, ele ainda tem que lutar pela salvação, pela libertação e pelo bem-estar das almas que foram feitas cativas pelo diabo. Não há como o cristão sincero afirmar que nós não vivemos em meio a uma guerra espiritual. Esse texto deixa claro isso. Somente os descomprometidos com a integridade da palavra de Deus podem pensar assim. Que não existe uma guerra espiritual, na qual nós, queiramos ou não, estamos envolvidos. Já ouvi cristãos recitar esse trecho bíblico na primeira pessoa, não sei se já ouviram. Recitar esse trecho bíblico da armadura de Deus, né, em primeira pessoa, como se isso resolvesse, como se isso os protegesse e os capacitasse para essa luta espiritual.
Como já vi também pessoas deixarem Bíblias abertas em passagens como essa, ou como o Salmo 91, como se isso fosse espantar o mal da sua vida. Ou também ter em casa um frasco com óleo ungido, que servirá como antídoto contra a obra maligna, ou um salvo-conduto em meio à luta espiritual. Mas não é bem isso que o texto que lemos cita como sendo a armadura de Deus. Aliás, não é nada disso, né? Como, afinal, proteger-nos e, ao mesmo tempo, lutarmos contra a obra do mal no mundo? O texto vai nos dizer. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Não. Então, sigamos em frente. Paulo cita inicialmente no versículo 10, né? Onde nós devemos buscar força para nos preparar nessa luta. Em primeiro lugar, ele fala que nós devemos buscar força no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor, ele diz. Eu creio que quando Paulo fala que nós devemos buscar força no Senhor, ele está se referindo mais ao desenvolvimento da nossa intimidade pessoal com Deus, da intimidade pessoal do cristão com Deus, através da oração, da meditação no caráter de Deus, da transformação de todo o nosso ser à imagem de Cristo. Como Paulo afirma em 2 Coríntios. Paulo afirma o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo diz isso em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Nossa transformação interior, buscando a formação da mente de Cristo em cada um de nós, no meu entender, é o primeiro passo na preparação nessa luta contra o mal. É a frente primordial, inicial, de preparação para essa luta. O segundo lugar onde nós devemos buscar forças, Paulo diz, é na força do seu poder. Sejam fortalecidos na força do seu poder. A parte final do versículo 10. Agora, Paulo orienta os soldados de Cristo a buscar capacitação e unção do poder de Deus para prepará-los para essa luta. As batalhas dessa guerra não serão vencidas com nossas próprias forças ou com os nossos artifícios e estratégias humanos. É o poder de Deus. É o poder de Deus somente, agindo através de nós, instrumentos divinos que permitirá que tenhamos vitória. Alguém quer falar alguma coisa até aqui a respeito disso? Não? Aí, no versículo 13, Paulo traz um portanto. Portanto, significa, diante de tudo isso, ou em razão disso, ou por essa situação do mundo em que nós vivemos, o cristão deve apropriar-se da armadura que Deus próprio lhe preparou, tanto para a defesa dos ataques malignos contra ele, quanto para capacitá-lo ao ataque às fortalezas do diabo na vida dos perdidos e nas estruturas sociais em que vivemos. Paulo, então, lista itens dessa armadura, partes dela, até para que o cristão preste atenção a cada uma em particular. Porque se qualquer delas estiver faltando ou avariada, haverá uma brecha que o astuto inimigo poderá mirar para atingi-lo. Vamos aos itens da armadura. A gente vai perceber que todos os itens dessa armadura, estão ao alcance das nossas mãos. Estão ao alcance das nossas mãos para uso. Que é a vontade de Deus, né? Não é só no potencial, é no uso mesmo, não é? É servir para alguma coisa nas nossas vidas. Não há nada, queridos, de misterioso nessa
armadura de Deus ou nossa guerra espiritual, ou restrito a uma parte apenas dos cristãos. Todas essas armas, toda essa armadura, em todos os seus aspectos, está à disposição de todos nós. Precisamos apenas ter convicção das realidades que estão dentro de nós, a nossa carne, e ao nosso redor, a obra maligna, para que percebamos o senso de urgência em nós usarmos essa armadura. Algum comentário até aqui, antes da gente irmos para cada uma das partes dela? Não, né? Então, a primeira parte da armadura é o cinto da verdade. No versículo 14, né? O cinto da verdade. A verdade que é a palavra o Evangelho de Jesus. Essa verdade é proteção para nós. E instrumento de invasão nos ambientes de confusão, de trevas e de desesperança. A verdade, queridos, ela esclarece, ela traz luz, ela expõe as coisas como elas realmente são. Talvez, por isso, seja o primeiro item na relação de Paulo. Somente depois que nós temos luz, é que nós conseguimos ver as coisas como realmente elas são. E aí, então, nós conseguimos nos mover com segurança. E isso, em meio a uma situação de perigo em que a gente vive, o próprio texto falou, né? Esse é o mundo tenebroso, dominado pelas forças do mal. Isso, essa luz que nos ilumina é essencial. A verdade. Por outro lado, o cinto é a peça que segura e mantém ajustada ao corpo a armadura. Toda armadura se apoia nesse cinto. A verdade. A verdade. Então, toda armadura preparada por Deus para nós se apoia na palavra viva, a Bíblia, que está ao nosso alcance. Aqui, ó. Eu tenho diversas aqui, com certeza vocês também têm. Pastor, então, tem diversas traduções. Fui brincar, perdi. Então, meditarmos na Bíblia, alimentarmos-nos dela, desejarmos ardentemente que ela seja parte do nosso ser, é essencial para nós termos vitória nas batalhas da vida e permanecermos firmes. E eu pergunto se nós temos dado a ela a importância que deveríamos dar em meio às nossas rotinas diárias. Algum comentário sobre essa parte da armadura? O cinto da verdade? Não? Vamos então à couraça da justiça, que é outra parte da armadura de Deus para nós. A couraça da justiça é a integridade de uma consciência honesta, de uma vida arrependida e sincera diante de Deus e dos homens também. É a prática de vida que dá a Deus e aos homens, que dá a Deus o que é de Deus, e aos homens o que é seu direito. Isso é viver em justiça. Isso é armar-se da couraça da justiça. Jesus disse: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Assim também fazei vós a eles. Isso é viver justamente perante os homens. Isso é estar vestido da couraça da justiça perante os homens. Procurar viver de forma justa diante de Deus e dos homens é proteção para cada um de nós. E também é forma de luta contra as forças do mal. Algum comentário sobre a couraça da justiça? Não, né? Deixei 3 segundos para dizer sim.
ou calem-se. A outra parte dessa armadura é o calçado da preparação do evangelho da paz. A preparação decorrente do desejo de espalhar a luz do evangelho, o desejo de prontidão, de estar pronto para falar e testemunhar de Cristo das mais diversas formas, fortalece o caráter do cristão como cidadão dos céus e como soldado de Jesus, inspirando e capacitando a direcionar a sua vida com esse objetivo maior em tudo que ele venha a fazer. Esse enfoque divino, esse sentido de vida direcionado à glória de Cristo e ao bem do próximo, impulsiona o cristão a fazer aquilo que importa, aquilo que realmente importa, levando também a luta do bem e o livra de muitas das futilidades da vida mundana, que são usadas pelo diabo para desviar o cristão dos caminhos que Deus tem preparado para ele. Então, usarmos o calçado da preparação do evangelho da paz também nos protege e nos ajuda na luta contra o mal. Algum comentário? Nenhum? O escudo da fé. O escudo da fé reflete a confiança ativa, plena em Jesus, no seu poder guardador e conservador das nossas almas. Da forma como Pedro expressou: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Essas afirmações poderosas de Pedro deverão também ser as nossas afirmações. E agora, cancelar. É da base, por isso que eu tô aqui. Vou confessar uma coisa, na verdade, eu tenho intimidade com meu querido papel, né? Normalmente eu ponho o papel aqui, aí eu pedi para a Roda imprimir lá na academia, aí daí a pouco ela manda mensagem. Faltou tinta na impressora da academia, da loja do Pai Rafael e da casa da Roseli, mãe do Rafael. Aí eu tive que me virar, ó. Ainda bem que eu tenho esse, a Márcia tem esse, chama tablet, né? Que é da letra Maria, ó. Uma experiência, né? Pô, tá sendo bom, eu tô gostando. Então, queridos, deu um jeito. Diga, Silvia. Deu um jeito aí. Deu um jeito aí. Então, dá um jeito. Graças a Deus tem possibilidades. Que bom. Então, essas afirmações de Pedro deverão ser as nossas afirmações. E demonstrou que o escudo da fé. O escudo da fé é isso. A confiança plena na doutrina bíblica como a única regra de fé e prática de vida. A confiança nas promessas divinas reveladas nas Escrituras. Tudo isso é arma de defesa contra os ataques malignos contra nós. Quanto de nós aqui já pagamos dardos de dúvida e de insegurança apenas lembrando e nos apropriando pela fé das verdades da palavra de Deus? Quantas vezes eu passei por isso? Dúvidas, dificuldades, incertezas. E ao lembrar de uma passagem bíblica, ou de algumas passagens bíblicas, o poder daquele dardo foi dissipado. Esse é o escudo da fé, queridos. Nós precisamos crer, nós precisamos ter confiança na palavra e aplicá-la nas lutas, nas nossas vidas. Essa confiança, esse compromisso com Deus, essa lealdade ao Senhor, nos equipa nas batalhas em prol do estabelecimento do reino de Deus na vida das pessoas, resgatando-as da escravidão ao pecado e ao mal. E tanto é para nós de defesa e nos capacita ao ataque às estruturas diabólicas que estão ao nosso redor. Algum comentário sobre o escudo da fé? Não. O capacete da salvação
é a certeza dada pela fé e testificada nos nossos corações e mentes pelo Espírito Santo, de que somos resgatados deste mundo e tornados filhos de Deus em razão da obra de Cristo em quem cremos. Isso nos resguarda da queda e nos anima nas batalhas da vida, sejam elas de qualquer natureza. Essa certeza da salvação, essa certeza de que somos filhos de Deus pela obra de Cristo em nós. Isso nos fortalece para as batalhas, tanto que enfrentamos as que enfrentamos particularmente, quanto as que eventualmente enfrentamos aí fora. A espada do Espírito é o último. Paulo é explícito. A espada, a arma mais eficaz na luta contra as hostes do mal, é a palavra de Deus, vivificada e aplicada particularmente em cada situação pelo poder do Espírito Santo. Essa foi a arma usada por Jesus para derrotar o diabo no deserto, vocês lembram? É. A palavra vivificada pelo Espírito. Jesus alertou: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus alertou. Vejam que são necessários no combate os dois aspectos complementares: as Escrituras e o poder de Deus. E o poder de Deus. Precisamos ter experiência profunda com ambos, se quisermos ser vitoriosos. Segundo Jesus, a palavra é espírito e é vida. Poder de vida em Deus, que pode resgatar qualquer perdido neste mundo, ou qualquer morto, para a vida com Deus. Essa palavra bendita e poderosa trouxe a vida no espírito de todos nós aqui presentes. Não é verdade? Essa mesma palavra que iluminou nossas vidas um dia. Paulo já citou no capítulo 2 de Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus, então, queridos, é alimento e fortalecimento para a alma do cristão e arma na luta pela salvação das almas que vierem a crer nela pela pregação do Evangelho. E arma também na luta pela destruição da obra do diabo na vida das pessoas e nas estruturas sociais que ele cria e mantém. Aqui nós terminamos cada uma das partes da armadura. Alguém tem algum comentário a respeito delas? Não? Tudo em ordem. Os versículos 18 a 20, né, Paulo diz que toda essa preparação para o combate e toda a luta em si devem ser realizados em meio a um espírito de oração, súplica e vigilância. Ou seja, essa armadura e toda a preparação nessa luta que o cristão enfrenta, tanto dentro de si quanto ao redor dele, né? Isso deve ser vivenciado na total dependência de Deus, jamais imaginando que nós podemos ir à frente em qualquer dessas empreitadas sem um espírito humilde e sem a ação poderosa e eficaz do Espírito Santo. Parte dessa luta, Paulo cita nesses versículos, é a intercessão em favor dos outros soldados de Cristo, que precisam ter esse suporte de oração da parte dos outros membros do exército do Senhor, para poderem cumprir a contento a tarefa designada para cada um, especificamente. Perceba que o espírito de unidade, de comunidade, de interdependência está presente em toda obra de Deus, até na batalha espiritual. O soldado não vai sozinho na batalha espiritual. Ele tem que ter todo um suporte de oração. Senão é capaz de ele não resistir diante de tamanha força que vai enfrentar. Paulo pede oração por ele.
O gigante da fé pede oração. Aquilo ele não está pedindo da boca para fora para parecer bonito, não, porque ele precisa mesmo. Ele precisa mesmo. Ele sabe que precisa. Ele sabe do poder da oração. Ele sabe que Deus atende a oração. Até aqui essa parte da armadura. Alguém quer comentar alguma coisa antes de irmos para a parte final? Acho que Paulo, quando ele usa esses termos, né, e aí a gente vê isso também no decorrer da carta, ele fala, olha, Deus já separou, né, para você, Deus deu a disposição para você entrar nessa batalha contra as potestades, os principados desse mundo, com essa vitória já certa, né? Então, assim, Deus já te deu todas as ferramentas para a vitória, né? Então, é mais a nossa consciência tomar para nós esse entendimento daquilo que já temos, né? E aí vivenciarmos mediante isso, né? Guerrearmos com essa consciência clara que em Cristo nós já temos as ferramentas e a vitória garantida por Ele. Não por nós, mas pela graça dele. Em nome de Jesus. E eu, assim, preparando para essa escola, né, essa lição, e vendo que, na verdade, como falei há pouco, né, essa armadura, todas as partes dela são coisas do nosso dia a dia. É como o pastor falou, basta a gente ter esse senso de realidade, das dificuldades em que nós enfrentamos, principalmente as pessoas que estão fora perdidas, sem salvação, né? E para nós darmos importância a isso e buscarmos nos apropriar na nossa vida. E precisamos, a gente precisa disso. Marta, você pode ler, por favor, os últimos versículos, do 21 ao 24? E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ele termina a carta aos Efésios com essa orientação sobre Tíquico e a bênção final, né? Então, Tíquico, ele foi o portador dessa carta até a igreja cristã na cidade de Éfeso, não é isso, pastor? Ele foi o portador. Então, nessas palavras de Paulo, também está revelado o senso da unidade cristã que ele bem tinha. Apesar de Paulo ser um gigante na fé, ele tinha perfeita noção de que tinha necessidade de fazer conhecido da igreja o andamento do seu ministério, o que estava acontecendo com a vida dele, né? Visando a edificação dos irmãos distantes e, no meu modo de ver, principalmente visando o apoio e a participação deles. Para Paulo isso era importante, era necessário, né? A participação de todas as formas, mas especialmente através do suporte da oração intercessória em seu favor. Então, ele termina essa carta com a bênção de Deus sobre aquela igreja a quem amava. E terminamos o nosso livro. Vamos orar, pastor? Vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer por nós sermos pessoas tão privilegiadas. Temos, ó Deus, ao nosso alcance essa palavra bendita. Temos, ó Deus, o teu Espírito que ilumina e testifica a verdade dessa palavra. Temos, ó Deus, o poder que esse Espírito Santo dá para nós vivenciarmos essa palavra. E Espírito também que nos capacita a lutar essas lutas que estão citadas neste capítulo. Deus, que tu, ó Senhor, faças, ó Deus, com que não seja um mero estudo que nós tivemos nessa tarde, mas uma transformação, um despertamento da nossa parte pelo Espírito, para que nós desejemos ardentemente em Ti buscar essa apropriação, Senhor, de cada uma das partes dessa armadura, Senhor, para que nós sejamos capacitados
a ser mais vitoriosos em relação às nossas vidas particulares mesmo, e em relação às vidas dos que estão ao nosso redor e que carecem tanto da tua graça, da tua palavra, que nós sejamos instrumentos teus, ó Deus, nessa luta contra o mal. Ajuda-nos e abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar, né, por meio dessa carta tão rica, com tanto conteúdo, né, que a gente que Deus possa inundar os nossos corações e mentes com a sua graça, né, que nós possamos ser agraciados pela presença do Senhor sobre nós em todo o tempo. Amém. E semana que vem estaremos juntos novamente, com um tema específico, né, a gente vai alternando sempre uma carta com algum tema específico. No mês de janeiro, se eu não me engano, que foi janeiro, ou na primeira semana de fevereiro, foi sobre sacramento. Agora, sábado que vem, também teremos um tema específico que a gente vai alinhar com a certinho, e aí eu passo para os irmãos, tá bom? Amém. Estaremos juntos novamente. Deus quiser. Até amanhã. Marta e Mércia, quando é que a gente vai ver seu rosto? O rosto de vocês? Quando eu voltar ao culto presencial. Não. Quando eu voltar ao culto presencial e você for nele. É ruim, né, pessoal? A gente não vê o rosto delas. Quer ver meu rosto, vai na igreja.